Shalom, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês em nome de Jesus. É um prazer muito grande estar aqui. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Eu poderia ter chegado mais cedo, só que eu fui levar o meu filho para fazer vestibular e caiu um dilúvio aqui perto da Aldeia das Águas, Dorândia, por ali, ao ponto da gente vir a 30, 40 por hora, ainda tive que levar vassouras e voltar. Então por isso que eu demorei um pouquinho, mas pelo menos cheguei, glória a Deus por isso. Eu não sabia que o Binho tinha problema de mentira, essas coisas assim, entendeu? Brincadeira. Para mim é um prazer muito grande. Esse fato que o Binho falou, eu falo Binho por causa que nós somos amigos há velha data, mas se eu falar Binho é o seu pastor Fábio, por favor, tá? Gatinho. Eu acho que quem tem problema de mentira sou eu, né? Não sei, talvez. Realmente esse fato aconteceu porque a gente estava na nossa igreja, no Projeto Vida ali na Vila Suíça, e alguns aqui que eu vejo aqui estavam conosco lá. É um prazer muito grande revê-lo. Não vão embora sem me dar um beijo, por favor. E o dia o Fábio me chamou para pregar, e eu fui, larguei a igreja, porque eu entendo que a visão de reino é trazer unidade entre as igrejas, é trazer aliança. E para você ver, por uma semeadura nós temos essa aliança há tanto tempo, e hoje eu posso ver clara e honrosamente que essa igreja já deu certo, em nome de Jesus. Então estar aqui hoje para mim é um prazer muito grande. Eu sou pastor do Projeto Vida desde 2001, e a primeira igreja que eu pastoreei do Projeto Vida foi a igreja de Barra do Piraí, a qual o pastor Cláudio e a pastora Leza presidem hoje. Obrigado, querido. Presidem hoje. Depois disso eu fui ordenado pastor em Vassouras, fiquei lá 9 meses junto com o pastor Alberto, pastora Raquel. Depois pastoreei a igreja aqui por cerca de 1 ano e meio. Depois fui ser pastor de rede de jovens em Volta Redonda, e fiquei em Volta Redonda por 2 anos. E eu já regressei a Vassouras há quase 15 anos. Então já tem uma estrada aí bem interessante, porque Deus me ensinou a ser pastor em Barra do Piraí. Deus me ensinou a amar os jovens e a pastorear os jovens em Volta Redonda. E Deus me deu uma igreja linda de jovens, de muita multiplicação e bênção lá em Vassouras, porque lá é um celeiro muito grande de jovens, devido à Universidade Severino Sombra, no caso hoje a Universidade de Vassouras. E com muita alegria eu venho aqui pregar essa palavra. Hoje eu tenho o prazer de supervisionar algumas igrejas, uma das quais é a igreja de Barra do Piraí, e algumas outras dentro aí do Brasil e fora. Eu quero trazer uma palavra que eu acabei de montar essa semana, que fala sobre algumas coisas que tenho certeza que você já ouviu dizer. Então o ensinamento que você vai trazer, que você vai ouvir agora, se você já sabe, ratifica-o no teu coração. Aquilo que você não sabe, aprenda, em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus fala que é através da verdade. Através do quê? Da verdade que nós seremos libertos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade para nós é a palavra de Deus, a verdade para nós é Jesus Cristo, a verdade para nós é a revelação da palavra do Senhor para a vida de cada um de nós, amém? Você está ligado aí, irmão? Amém. Quando eu falo tá ligado no nosso ministério, todo mundo bate palma uma vez, entendeu? Tá ligado? Olha, ficou firme a situação. Porque, geralmente quando eu falo isso, o pessoal parece uma pipoqueira, né? Aí eu falo, o pessoal lá de Vassouras é muito melhor, mas aqui ficou bem pareadinho. Eu dei um nome dessa palavra de hoje como a tríade da bênção econômica. A tríade da bênção econômica. Meu amado, existem muitos caminhos que levam a muitos lugares. Existem atalhos que levam a lugares.
Mas se você quiser pegar o caminho que leva no lugar certo, esse caminho é um caminho da verdade. É o caminho de um evangelho transparente, de um evangelho honesto e sincero, quando um pastor prega para suas ovelhas. E se existe algo que nós, pastores, devemos e podemos, ou melhor, podemos e devemos fazer, ministrar na vida da nossa ovelha, é o caminho de uma vida econômica abençoada. Glória a Deus. Aliás, nós devemos, como responsabilidade, desatar a vida da nossa ovelha com atitudes e ensinamentos. Por que atitudes e ensinamentos? Porque eu não posso ensinar para você aquilo que eu não faço. Tudo que eu vou falar aqui para você hoje, eu pratico e há muito e muito tempo. Amém, amados? Tá ligado? Essa já foi pior, sabe por quê? Tinha um monte de gente com mão debaixo do sovaco, né? Debaixo da perna porque está frio e tal, e assim vai. O primeiro toque que eu quero dar para você é sobre o dízimo. Pastor, já entendo tudo de dízimo, será? Então vamos lá. O dízimo através da lei até, ou melhor, desde a lei até a graça. Da lei até a graça. Bom, ainda existe nos dias de hoje quem se questiona sobre esse assunto do dízimo, principalmente o mundo, né? Que não concorda com esse assunto, e ainda dizem que na igreja não é lugar de certas coisas. Eu digo para você uma coisa, sem sombra nenhuma de erro meu: esse lugar aqui, chamado do púlpito da igreja, é o local de se ensinar sobre tudo. Tudo, não só a palavra de Deus, mas aspectos e princípios morais. É local de falar de política, é aqui. Local de falar da Bíblia, é aqui. Local de falar de sexo, é aqui. E assim vai. Glória a Deus, amados. Então eu quero ainda ensinar para você, ou ratificar o seu conhecimento, porque ainda existem alguns fatos, alguns pensamentos, alguns questionamentos sobre a herança e a ordenança dos dízimos. O primeiro desaponto que acontece é que algumas pessoas cristãs chegam e falam a seguinte coisa: dízimo é coisa da lei e nós vivemos debaixo da graça, e nós não precisamos mais praticar as coisas da graça. Primeiro, que dízimo não é coisa da lei. O primeiro fato, o primeiro versículo que se fala sobre dízimo está no livro de Gênesis, onde Abraão leva o dízimo de tudo que recebeu a Melquisedeque, rei de Salém. Estou certo ou estou com a razão? A Melquisedeque, rei de Salém, um tipo de Cristo classificado no Antigo Testamento, aonde Abraão leva o seu dízimo. Eu pergunto para você: Abraão é antes da lei ou depois da lei? Antes da lei. Então o dízimo é antes da lei, então ele não é coisa da lei propriamente dita, ele é antes da lei, e ele ali já ensinava a prática de se levar e consagrar os dízimos ao Senhor. Então eu quero falar aqui sobre a sua origem, uma das origens do dízimo, e quero ler aqui um texto em Levítico 27, de 30 a 33. Eu já vou ler para que a gente possa ganhar tempo. Se você quiser, só escute. Levítico 27, 30 a 33. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. É de quem, meu amado? O dízimo não é teu, é de Deus. São santas ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará do seu quinto sobre ele. No tocante, todas as dízimas das vacas e ovelhas e tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Ou seja, o dízimo é consagrado, é santificado ao Senhor.
Não te esquadrinhará entre o bom e o mal, nem trocará, mas se alguma maneira trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Então diz aqui, nesse assunto do dízimo em Levítico, que o dízimo é do Senhor, então o dízimo tem dono. Nós aplicamos um verbo errado no português relacionado ao dízimo. Nós não damos dízimo, nós devolvemos o dízimo. O dízimo é uma questão de obediência e honra. Fala comigo, obediência e honra. Então nós não damos o dízimo, nós devolvemos o dízimo a quem lhe é de direito. Não que Deus o precise, porque um Deus que é dono do ouro e da prata não precisa dos seus 10 mil reais de dízimo. Engraçado, o povo fica atiçado, né? Mas é uma grande verdade. Mas Deus, provando a sua obediência, Ele permite com que 100% vá para a tua mão. E Ele, segundo a palavra de Deus, Ele decide com que os seus dízimos fossem destinados ao sustento dos levitas. Ao sustento dos levitas, ou seja, aqueles que trabalhavam no templo do Senhor. Tanto os levitas das coisas ordeiras, quanto os sacerdotes que eram da tribo de Levi. Então, ele destina a utilidade do dízimo. Nós usamos muito Malaquias 3:10, porque é um texto muito clássico e claro sobre os dízimos na casa do Senhor. E ele é mais do que óbvio que ele é atuado de uma forma muito tremenda e muito ordeira. Por quê? Essa iluminação que foi comprada, esse ar-condicionado que por sinal está top, o telão, né? Daqui a pouco vai entrar aquele de LED aqui em nome de Jesus. Tudo isso, deixa eu te falar uma revelação, tudo isso é comprado com dinheiro. Não é revelação isso? Porque tem gente que da igreja pensa que as coisas brotam, né? Que a igreja não precisa de dinheiro. Tem aluguel, tem pagamentos, contas, e a igreja precisa de dinheiro. Aliás, eu digo para você, o reino de Deus precisa de dinheiro para ser atuante nesse mundo aí fora, que é um mundo capitalista. Ok? Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho-vos dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdareis. E falou o Senhor a Moisés dizendo, também falarás aos levitas e dirás, quando receberes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado a vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Está dizendo aqui que quem recebia os dízimos também tinha que dizimar. Então não tem essa história que alguém só recebe, todo mundo tem que cumprir o requisito. Então o pastor também tem que ser dizimista, os líderes têm que ser dizimistas, os levitas têm que ser dizimistas. Aliás, todos nós precisamos ser dizimistas. Por quê? Porque esta é uma ordenança do Senhor para a vida dos seus. Amém? Quem não gostou, quando você chegar lá na glória em nome de Jesus, bata a boca com Deus. Entendeu? Olha, não achei certo isso, não achei certo. Se bem que quem chegar lá com esse questionamento, talvez não chegue, né? Brincadeira. E aqui vai dando todos os comandos para que o dízimo fosse entregue. Percebam uma coisa, entendam uma coisa, que todas as vezes que falamos sobre dinheiro na casa de Deus, existem torcer de nariz, existem um monte de coisa, as pessoas das nossas famílias que não entendem, muitas vezes desce a lenha e assim vai. Amados, os dízimos, a palavra de Deus fala que ele serve para mantimento da casa do Senhor, e é verdade, para manter a casa, para pagar o que é devido.
Aqui está falando que os dízimos eram dos levitas. Os pastores das suas igrejas, eles não têm condições de ficar com o dízimo todo da igreja. Eu acho que nos dias de hoje nem se deve, de forma alguma. Mas a palavra fala que os pastores, eles têm que viver de uma forma digna e honrada, segundo, como diz a palavra, que cada um ande segundo aquilo que alcançou. Então, não existe como, é uma questão administrativa. A palavra de Deus me ensina uma coisa, que nós temos que buscar tudo com equilíbrio e moderação. Jesus nos ensinou isso. Não existe como uma igreja estar abastada, linda, moderna, e o pastor desta mesma igreja andando num carro furreco. Tem como? Não, é desonroso para ele. O contrário também não pode acontecer. A igreja está lá cheia de teia de aranha, a aranha já, se pintar a parede, tem que pedir para a aranha, porque ela já mora ali há muito tempo, e o pastor andando num carro sobrenatural. Também é desequilibrado. Eu procuro na minha vida ter tudo a nível do equilíbrio. A minha igreja equilibrada com as minhas coisas, com minha vida por consequente. Eu, no caso Fabiano, eu tenho um trabalho que alguns falam secular, né? Para quem não sabe, eu sou cirurgião dentista, fui professor universitário durante algum tempo, durante 12 anos, hoje não mais, porque eu abdiquei para me dedicar à obra e à supervisão que Deus me deu. Mas eu ainda não tenho o comando de largar a odontologia para viver 100% da obra. Eu até quero receber esse comando, porque sei que Deus tem uma obra ainda muito grande na minha vida. Eu ainda tenho muita igreja para supervisionar, para abrir, para ajudar, e assim vai, fazer a nossa igreja de Vassouras crescer. Então, é uma sorte, é uma bênção, porque eu também tenho a minha profissão, eu ganho um dinheiro com ela, e talvez eu tire menos da minha igreja que eu poderia tirar. Sim, mas eu tenho certeza que todo pastor, ele pode e deve tirar, ou melhor, ter o seu salário da igreja. A Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Deixa eu te contar uma situação. Eu estive numa conferência nossa lá em Milão, na Itália. Nós temos uma igreja em Milão e nós temos um pastor lá chamado Elmer Castro. E ele administra muito bem a igreja. Ele tem a sua profissão também, assim como eu. E ele chegava e eu falei para ele assim: Elmer, joia, está tudo lindo, graças a Deus pagamos os aluguéis atrasados. A igreja estava assim, ó, redonda. E eu cheguei para ele assim: e qual é o seu salário? Ele pastor, começou a me enrolar. Falei assim: você não está tirando o salário da igreja, né? Pois eu estou mandando você estipular um salário equilibrado e tirar o seu salário da igreja. Porque você, quando não tira o seu salário da igreja, por mais que você seja abençoado fora, você está retendo a prosperidade da ovelha. Está me entendendo, querido? Você está retendo. Então o pastor, ele precisa do montante, seja dízimos, ofertas, o que entra no caixa da igreja, em fidelidade, receber aquilo que é dele. Isso é fato. Mas pastor, aí vem um monte de situações que lançam por aí. Eu digo para você uma coisa: o compromisso da ovelha é até a boca do gasofilácio. A partir do momento que você larga ali o envelope, esse compromisso ele passa para a administração da igreja, que geralmente é do pastor e mais alguma outra pessoa. E ai dele e ele com Deus, se fizer isso errado. Porque qual é o grande problema? O grande problema nos dias de hoje é que nós vemos grandes má administrações nessa área. Não é verdade? Preciso ser mais claro aqui? Não. Ah, mas eu não concordo com isso, eu acho que o pastor... Meu amado, então se você acha que o seu pastor, eu não sei quem é o seu pastor diretamente, talvez seja até o Fábio aqui, está fazendo de errado, talvez ele não deva ser seu pastor.
Porque se você não vai confiar na vida do homem que está sobre sua cabeça. Está me entendendo, querido? Mas saiba de uma coisa: se Deus o colocou para estar sobre sua cabeça, é que Ele tem responsabilidade e honra para executar tal coisa. Glória a Deus. Aleluia. Então nós levamos os dízimos na casa do Senhor. Existe um outro texto que eu quero passar um pouquinho correndo aqui, só para ensinar um conhecimento para você, que está em Deuteronômio 14, de 22 a 26, que existia um segundo dízimo. Ih, pastor, está inventando o segundo dízimo? Não, só estou dizendo o que está na Bíblia. Um segundo dízimo, que era levado para a manutenção das festas. Lembra das festas bíblicas, chamada Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos? Essas festas precisam ser pagas. Faz festa aqui na igreja, Fábio? E é tudo de graça. O comércio fala assim: não, já que tem festa, nós vamos dar tudo de graça. A luz, os panos, a roupa das meninas, né? A galera do som que sempre parece que vem com um canivete para arrancar um dinheiro, né? E assim vai. É tudo de graça, né? Chega lá na casa, não é de graça, tem custo. Então existia um segundo dízimo que custeava, que era dado uma vez ao ano. E se você está pasmo por aí, ainda existia um terceiro dízimo, chamado de, me esqueci o nome dele, mas era o terceiro dízimo, que era dado aos levitas, órfãos, viúvas e estrangeiros a cada 3 anos. Então, meu amado, eu digo uma coisa para você: se existe algo que está mencionado de capa a capa na palavra de Deus, é sobre vida econômica, é sobre nossa vida econômica. A Bíblia, ela é repleta de versículos para nos orientar o caminho de uma vida econômica abençoada. Posso escutar um amém? Amém. Glória a Deus. O dízimo hoje em dia era dado em espécie, né? Talvez nem muito mais em espécie, porque hoje em dia nós estamos numa era virtual, e o dinheiro ele é muito mais virtual, digital, do que em espécie. Mas o dízimo antigamente ele era dado a nível de coisas palpáveis. Se dizimava da vaca, do boi, do porco, do cominho, do coentro, e assim vai. Mas depois disso, depois da época ali de Daniel, onde veio a instituição do dinheiro como uma forma de compra e venda, porque até então era nível de escambo, de troca, né? Te dou 3 galinhas, você me dá um porco, te volto 3 periquitos, 2 calopsita, e assim vai, mais ou menos por aí. Então depois desse escambo, começou a se ter essa moeda de troca. Para que você possa entender, linkando assuntos bem importantes, a moeda mais utilizada, ou melhor, o metal mais utilizado naquela época era a prata. A prata, ela valia muito mais do que vale hoje. Hoje em dia um anel, esse aqui anel meu é de prata. Olha, tem um de prata e um de ouro, agora que eu vi. A prata, hoje ela vale bem menos do que o ouro. Antigamente ela valia menos, mas não tão menos assim. Então era uma moeda forte que se negociava no templo. Aí eu lembro a você uma coisa: Jesus foi vendido por quantas moedas de prata? 30 moedas de prata. Eu pergunto para você: quem pagou Judas? Os sacerdotes. Da onde? Do templo. Então era a prata o negócio que acontecia dentro do templo do Senhor. Então, na verdade, o contexto aqui fala sobre o sustento dos levitas, não é de uma forma de caridade, mas de uma forma de honra e obediência. Sabe por quê? Porque era sempre visto que receber o dízimo era viver de uma forma de honra a Deus. Por que os levitas recebiam o dízimo? Explico. Quando Deus abençoou as 12 tribos, existiu uma tribo que por não ter se dobrado diante ao bezerro de ouro, ela foi separada para o serviço.
a tribo de Levi. Se você pegar um mapa, você tem uma Bíblia aí física? Talvez no final da tua Bíblia exista um mapa com a divisão das 12 tribos de Israel. Na verdade não são 12, são 11. Porque a tribo de Levi não recebeu terra. Em contrapartida, ela recebeu a honra de servir no templo e a honra de receber os dízimos do povo. Por isso que é muito claro na palavra de Deus, aquele que trabalha na casa do Senhor ser honrado pelas economias desta mesma casa. Ah, pastor, aí sempre vem um levita, né? Porque o pessoal da adoração pensa que são os únicos levitas da casa do Senhor, né? Como eu não sei quem estava aqui no palco então eu posso falar largado, que eu não vi ninguém, né? Aí pensam que são os últimos. Aí lá em Vassouras tem uns lá, uns bobinhos, então que eles chegam para mim e falam assim: então pastor, já que é para manutenção, vamos fazer a manutenção nossa, né, da nossa vida. Eu falei assim: beleza, larga teu emprego, larga tudo que você tem, e você vai viver na casa do Senhor, inclusive morar aqui, vou arranjar um quartinho para você aqui atrás, né, e vai ser tudo, né, tem que ser tudo direitinho, né. Mas o dízimo, meu amado, ele nunca teve um papel de caridade, mas um papel de honra, trabalho e fidelidade. Ok? De dízimo vocês estão top. Pastor, Jesus não veio para... que alguns falam, né, que o dízimo é apenas na época da graça. Então, ou melhor, não é para ser praticado na época da graça. Jesus Cristo, primeiro ele veio e falou que ele não veio abrogar a lei, mas sim cumpri-la. Entendam uma coisa: se existe o Novo Testamento, é porque o Velho Testamento é a base. Coloca isso no teu coração. Senão vamos rasgar o Antigo Testamento das nossas Bíblias e deixar em casa. Se existe o Novo Testamento, é porque o Velho Testamento é a base, e o Velho Testamento ainda está ativo. Nós não podemos, ao nosso bel prazer, pincelar versículos no Antigo Testamento que nos abençoa e esquecer o resto. Só que entendam uma coisa: se não houver um ato substitutivo de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, no Novo Testamento, sobre algo do Antigo Testamento, o Antigo Testamento está valendo normalmente. Por exemplo, Jesus pegou os 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, blá, 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 e chegou para o povo e diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu irmão como a ti mesmo. Correto? Correto. Jesus, ele chegou, e quanto ao adultério, o adultério ele é considerado no Antigo Testamento o quê? Você estar com uma outra mulher e ter a prática sexual com ela. Jesus piorou a situação para nós, irmãos. Ele falou no Novo Testamento que só de olhar a gente já estava adulterando. Não é verdade? É verdade. No Antigo Testamento, para você ser ratificado como um homem de Deus, você tinha que passar pela circuncisão. Circuncisão, todos sabem aqui, é mais ou menos parecido com uma cirurgia de fimose que é feita nos meninos hoje em dia. Arranca, né, o que tem que tirar. E no Novo Testamento, o que é substituído, digamos assim? Você não precisa cortar a tua carne, mas você precisa cortar, fazer a circuncisão do seu coração. Não existe nenhum versículo no Novo Testamento que venha a anular a atuação do dízimo. Simplesmente não existe. Então, até então, devemos praticar. Ok, queridos? Glória a Deus por isso. Eu tenho muito para falar sobre dízimo, mas assim vai. Ou uma outra coisa substitutiva: antigamente se sacrificava animais no templo. Teria noção, razão a gente sacrificar animais hoje? Não, Jesus já morreu na cruz do Calvário por nós. Ele já é o nosso sacrifício perfeito, amém? Pode dar uma salva de palmas a Ele?
Entretanto, não existe nenhum substitutivo para a fidelidade de devolver a parte do Senhor nos dízimos. Ok? Ok. Para que você também entenda, no Novo Testamento, há 214 versículos que fala sobre o tema de salvação. 218 versículos que fala sobre fé. Entretanto, existe 2084 versículos que falam sobre dinheiro. E tem gente que fala que a gente não pode falar sobre dinheiro, que é pecado falar sobre dinheiro, porque nós estamos extorquindo as pessoas. De forma alguma. De forma alguma. Nós estamos ensinando. Aliás, lá no Projeto Vida, em Vassouras, e em todo o Projeto Vida, nós damos o ensinamento. O cumprir dele é você e Deus. É você e Deus. Eu não vou vir com uma listinha, e o Fábio hoje dizimou, esse mês não, o irmão ali, está devendo 3. Então, nós não praticamos isso. Respeitamos, obviamente, quem faz. É questão administrativa da igreja. Então, é um ensinamento é passado, mas a atitude é tua com Deus. Amém, meu amado? Então, entenda que a palavra de Deus, ela nos orienta a ter uma vida abençoada na nossa área econômica. Glória a Deus? Glória a Deus por isso. Queridos, sobre a oferta, no livro de Gênesis também, nós vemos que Deus é Deus das riquezas, amém? Ele fez o reino mineral, vegetal, animal. Falou que era para o homem administrar alguns desses reinos e nos deu riquezas. Eu quero dizer para você que riqueza não é a mesma coisa que dinheiro. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem riqueza. O dinheiro, ele pode ser até um representativo da riqueza, mas ele não é a riqueza. Por exemplo, você tem dinheiro vivo aí no teu bolso? Deve ter uma nota de 2, 5, 10, 20, 50 ou de 100. Se não tiver, depois no final aqui, me chama que nós vamos orar junto para Deus desatar alguma coisa na tua vida. Amém? Esse dinheiro, ele é uma representação de uma riqueza. Por que esse dinheiro está no teu bolso? É claro que você trabalhou, mas porque no Banco Central, no Tesouro Nacional Brasileiro, existe uma reserva de riqueza que respalda o dinheiro que está no teu bolso. Porque senão seria muito fácil. O governo falava assim, a Casa da Moeda produz trilhões e trilhões de nota de 100 e espalharia o dinheiro no comércio. Isso não pode ser feito, porque ele não tem a riqueza para respaldar o dinheiro. Amém, meu amado? E quando nós ouvimos que Deus é dono do ouro e da prata, nós vemos que Deus é o dono de toda a riqueza. E muitas dessas riquezas Deus nos deu para administrar, para conduzir. Então riquezas são basicamente coisas naturais. Uma das maiores de todas é o ouro. As reservas de ouro que os países têm. Existem outras reservas também, petróleo, outras coisas mais, que são as riquezas de uma nação. A palavra de Deus fala que Ele mesmo realizou isso. E muitas vezes nós trocamos a nossa vida por dinheiro. Você já notou isso? Deixa eu perguntar uma coisa bem óbvia aqui. Quantos aqui trabalham? Levanta a mão. Vocês que levantaram a mão, quantas horas por dia você trabalha? Geralmente no Brasil em torno de 8.
né? Alguns mais, outros menos. Por semana. Teve um outro dia que lá em Vassouras falou 44 horas por semana. Eu disse, caraca, deve ser 8 por dia mais 4 no sábado, né? Imagino eu. Então você entende que você pode estar sendo carnal quando você ouve um assunto de dinheiro na igreja, sendo que você devota muitas vezes a maior parte da tua semana por causa do dinheiro, ou vem me falar que você trabalha porque você gosta. É claro, por exemplo, eu amo a minha profissão, e eu trabalho porque eu gosto, mas quando ela começar também não me dar dinheiro, eu vou começar a querer chutar ela. É porque água, luz, telefone, gasolina e tal, eu pago também com dinheiro. Então, querido, você trabalha 40 horas por semana, por causa de quê? Dinheiro, pô. Aí chega na igreja, ouve de dinheiro, fica chateado. Ué, passa a semana toda buscando isso. Não tem que ficar chateado. Você tem que se sentir orientado de como aplicar melhor o teu dinheiro. E eu vou te ensinar isso agora. Vou te ensinar isso agora. O problema do trabalho, meu amado, foi a industrialização. A industrialização, ela colocou o trabalho como uma bênção, né? É legal sim, a gente vê, você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho, eu vim lá de Volta Redonda agora, eu trabalho na CSN. Legal, honroso, digno, não é assim que a gente vê? Você gosta de ver um homem vagabundo? Não, Jesus já cancelou tudo isso, eu não trabalho mais, vivo só pela fé. A industrialização trouxe o trabalho como bênção, mas se eu for lembrar você, o trabalho ele é fruto de uma maldição. Do teu suor, Adão, trabalharás, ganharás o seu, do teu trabalho. Então, meu amado, parando para pensar, se hoje nós trabalhamos para ganhar o dinheiro, eu fico pensando, não era para ser assim, né? Ô Adão, não era bem para ser assim, rapaz. Mas amém, já estamos assim mais de não sei quantos mil anos, né? Glória a Deus. Então, nós trabalhamos a semana inteira, suado, para ganhar o nosso, o pão de cada dia, glória a Deus. Então eu posso dizer para você que você está dando a sua vida pelo dinheiro, o teu tempo pelo dinheiro, certo ou não? Tempo volta atrás, você não tem um DeLorean igual De Volta para o Futuro, para voltar lá em 1985, hein? 1985, hein? Tem alguns que já se imaginaram lá dentro da boate, lá. Onde você estava em 1985? É melhor voltar para 2018. Você não tem, o tempo passa e não volta. Então o que eu quero que você entenda, você está investindo a sua vida, o seu tempo para ganhar dinheiro. Eu digo para você uma coisa, você tem um smartphone? Deve ter. Você foi lá comprar um smartphone. Hoje eu fui lá em Volta Redonda para comprar um smartphone pela minha esposa. Ficou sem. Hoje não deu. Mas amém, vai dar depois. Você pega o preço do seu smartphone. Legal, ótimo, custa X reais. Transforma o preço dele em horas trabalhadas, para você perceber quantos dias de vida que não volta mais você está dando no teu aparelho. Eu não estou falando para você não ter, não, eu só estou falando para você talvez analisar melhor as suas compras, porque você deu dias da sua vida de trabalho que não volta mais. Sem querer falar mal dos nossos filhos, mas já no contexto, por que o teu filho te pede aquele Xbox One
One. De quanto custa um Xbox? A galera sabe, não vai falar que sabe, não sabe sim. Eu não sei. Uns 2 barão? Uns 2? Por que pede assim na cara lavada? Porque não foram os dias dele, foram os nossos. Não que ele queira punir a gente, mas é porque não teve o preço dado. Eu fiz um esquema com meu filho, Zé Renato, está com 16 anos. José, você vai ganhar um dinheiro por semana, beleza. Mesada, cadeirada, semanada, o que for, pum. Te dou lá um dinheiro X, mas algumas coisas agora é contigo. Aí, pai, vamos lanchar? Vamos sim. Fui lá, tirei meu dinheiro, paguei. Ué, pai, e o meu? Deus, você paga o seu. Já te dei o dinheiro. Não, mas esse sanduíche, aí já tipo assim. Aí eu cheguei para ele e falei assim: caro, né? É caro, né, pai? É caro. Eu sei isso há 16 anos que é caro. Por quê? Porque começou a dar valor àquilo ali que tem. Por mais que ele não tenha trabalhado por aquilo, começou a ter noção do dinheiro. Então talvez algumas coisas que nós consumimos, com as vidas, ou melhor, com as horas de vida que nós gastamos, tenha um pouco mais ou menos valor. Não é verdade? Talvez você vai olhar o seu guarda-roupa e pensar 2 vezes quando falar assim: eu não tenho roupa para ir na igreja. Talvez você vai querer trocar o seu smartphone só porque ele deu uma trincadinha. Ou porque você não está gostando, agora eu vou bater dos 2 lados, tá, queridas? Você não está gostando do design da roda do seu carro. Escute. Eu não estou falando que não é para você ter. Eu só estou falando para você colocar na balança. A balança do vale a pena. Eu não estou falando para você não ter. Você acha que eu não quero comprar lá um iPhone X, não sei o que lá? Eu quero. E um dia eu vou comprar, sabe por quê? Porque eu uso demais isso aqui. Muito, eu não tenho computador. Esse tablet aqui é da Fabiana. Eu uso demais isso aqui, demais. Então, eu preciso ter, eu vou lá e compro. Também compro de boa, vou lá e pago, pau. Hoje eu não paguei não, entendeu? Hoje não deu. Era muitos dias de trabalho. Mas isso traz para nós, querido, olhe para mim. O equilíbrio é a moderação. A maturidade para tal coisa. De se comprar ou não comprar. O sonho de menino. Eu sou louco para ter um Maverick V8, gente. Mas o Maverick V8 mais barato hoje é 45 conto. Vale mais do que o V4 que eu tenho ali fora. Preciso? Não. Então hoje, não vale a pena. Aí eu pergunto para você, e eu quero te ajudar a mudar o pensamento relacionado a dinheiro na igreja. Quando você pega a sua oferta e traz no gasofilácio, você não está dando dinheiro para a igreja, você está dando a sua vida em honra ao Senhor. Está me entendendo, querido? Eu não sei de quanto é a tua oferta, porque o dízimo é 10%, mas a oferta é segundo o disposto do teu coração, com alegria. Não tem uma taxação, não gosto de usar muito isso, mas é por aí. Não tem uma taxação exclusiva, mas uma coisa tem: eu estou levando essa oferta, e essa oferta hoje é o meu melhor, e eu estou dando
essa vida, essas horas de vida que eu perdi no meu trabalho, que eu, por favor entenda, entre aspas, perdi no meu trabalho, mas aqui eu estou dando como honra ao meu Deus. Então, entregar a tua vida, meu amado, não é apenas você aceitar Jesus, que é o principal, mas é você entregar o teu trabalho físico a Deus, é você entregar suas ofertas a Deus, é você entregar o seu estímulo a Deus, é você devotar toda a tua vida ao Senhor, sabendo que tudo que você tem hoje, foi Ele que te deu. Amém, amados? Glórias ao Senhor, aleluia. E um outro assunto que quero pregar aqui para você é sobre as primícias. Eu quero voltar aqui um pouquinho, queridos. Eu falei aqui, eu citei exemplos do armário, não tem roupa, da roda do teu carro, que são coisas que vieram à mente, mas de forma alguma eu estou ensinando você a não ter, de forma alguma. Se Deus te prosperar muito, tenha em nome de Jesus, mas não seja um mau administrador da tua casa. Como eu pregava para os jovens há um tempo atrás, o jovem vai lá e ganha um salário tal, e pega metade do salário e compra um tênis. Desculpa, eu acho isso um exemplo de má administração do seu próprio dinheiro. Ok, queridos? Então administre bem, consagre, santifique o teu dinheiro ao Senhor, através dos dízimos e das ofertas, ok? Esse ensinamento das primícias, ele vem como um ensinamento através de um entendimento para você, um entendimento para a igreja. A palavra de Deus em Levítico capítulo 23, versículo 10, deixa eu abrir aqui que eu não anotei o versículo. Aqui não é pecado usar a Bíblia no celular não, né? Ah, que bom. O que eu falei mesmo? Levítico. Ah, tá ligado, hein? Ah, você tá mais ligado ainda. Gostei, me amarrei. 23:10. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houveres entrado na terra que eu vos der, e cegardes a sua cega, então trazeis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Primícia vem de primeiro. Primícia não é dízimo. Primícia vem de primeiro. Posso eu dar vários exemplos bíblicos aqui. Levítico 23:10, Ezequiel 44 e muitos outros textos bíblicos para ratificar, para te ensinar sobre primícia. Mas um entendimento bem interessante é que, você lembra que Ludmila Ferber cantava sobre a chuva serôdia e temporã? Tem total relação com isso, porque chuva serôdia e temporã eram chuvas fora do tempo, digamos assim. Eu não entendo muito sobre isso, mas eram chuvas atemporais. Então os plantadores plantavam, batia essa chuva, e o que eles plantavam produziam um primeiro fruto, do que nós lemos aqui. Da sua cega traziam um molho das primícias da vossa cega. Cega, se eu não me engano, é você cortar, você pegar o que se plantou e levar ao sacerdote. Então eles pegavam dos primeiros frutos, não retinham nada para a casa deles e levava diretamente ao sacerdote. Daí vem a base aonde os sacerdotes pegavam os molhos, recebiam os molhos e fazia a apresentação daquela oferta, que era chamada uma oferta movida, ou alguns falam oferta com dança. Eu não sei se eles dançavam, mas eu acho que devia ser algo, né, me ensinaram pelo menos assim. E aquilo ali era do sacerdote, não era do templo, era do sacerdote, da família do sacerdote,
para abençoar a vida do sacerdote. Então era entregue a isso aí. Então era relacionado a essa oferta de entrega ao sacerdote, que também tinha um vínculo de proteção, que está em Ezequiel 44:30, depois você lê lá, de proteção da sua casa, porque eles tinham um entendimento: se eu pegar o primeiro de tudo, e der ao sacerdote, que é bênção sobre a minha vida, eu estou entendendo que aquela oferta, ela está cobrindo de proteção a posterior colheita que virá, porque eu já plantei. Virão as chuvas normais, e a minha plantação, vai bombar. Então o primeiro fruto era levado como uma consagração, uma oferta, uma honra ao sacerdote, para que também a minha futura colheita fosse próspera e abençoada. Amém, amados? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Então isso também está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 9: honre ao Senhor com a melhor porção, com o fruto das suas primícias. O primeiro fruto da primícia está escrito de Gênesis até Apocalipse. Mas, glória a Deus, isso foi melhor estudado talvez durante esses tempos de agora, porque fala sobre a prática da honra ao sacerdote. Posso confessar um pecado aqui? Eu recebi esse ensinamento há cerca de 10 a 12 anos atrás. E eu confesso para você, Fábio, que quando eu recebi esse ensinamento, talvez por causa de uma atuação de Mamon na minha vida, que não atua mais, glória a Deus por isso, o que eu pensei na hora? Mais uma situação para arrancar o dinheiro do meu bolso para dar para o pastor, porque é o que se ouve por aí. Você vai para a igreja para dar dinheiro para o pastor? Eu tenho certeza que 90% aqui já escutou isso. Você vai dar igreja e dar dinheiro para o pastor? Até parece que é assim. Eu tive esse pensamento carnal, Cláudio, mas eu pensei na mesma hora, graças a Deus eu tenho o Espírito Santo que habita dentro de mim, que me cutucou por dentro. Assim, é o teu pastor que está te ensinando, é honra para a tua vida, pratique. Eu comecei a praticar. Praticar como, pastor? Você planta o quê? Não planto nada, nem bananeira. Hoje nós temos um entendimento, depois de muitos estudos, que a primícia, ela é um dia do meu salário, um dia daquilo que eu recebo. Então você divide lá o que você recebe por 30, é a tua primícia, ou 3% daquilo que você recebe. Eu tenho que ter muita diligência para separar isso, porque eu recebo o meu da igreja e recebo do consultório, que muitas vezes vem picadinho, né, doutor? Então eu tenho que tirar ali os 10% mais os 3%. E eu comecei a praticar isso. Um dia do meu salário, que nós entendemos hoje que seria o fruto da primícia. Nesse contexto eu estava voltando para Vassouras. Eu quero te dar esse testemunho aqui agora. Eu estava voltando para Vassouras, e nossa igreja estava com uma situação econômica bem delicada, até mesmo porque tínhamos passado por uma situação muito desagradável, que foi a morte da nossa pastora querida Raquel. Mas Deus nos honrou, nós pagamos toda a dívida. De repente teve um discípulo que me ligou e falou assim: pastor, tem um terreninho aqui, vamos dar uma olhada. Eu olhei o terreno, era uma ribanceira. Eu falei assim: não quero isso. Nisso Deus começou a nos prosperar, já tinha um dinheirinho guardado da igreja. Veio um outro discípulo e disse: pastor, aqui tem um terreno aqui, maravilhoso, longe, lá na estrada de Barão,
Fomos lá e compramos o terreno. Deus me deu uma palavra. João Batista pregava lá no deserto e os povos iam lá ouvir. O Senhor vai pregar aqui e o povo vai vir aqui te escutar. Pum, comprei o terreno. As pessoas falavam que era longe. Aí eu comecei a ensinar a minha igreja. Você conhece Vassouras? Uma cidade desse tamanho. Eu falava assim, e falo até hoje: Vassouras não tem lá, só ali. Não tem lá. Uma cidade que você pega e cruza a cidade meia hora de bicicleta, não tem lá, só tem ali. Então nós vamos ali na igreja. Realmente a nossa igreja de Vassouras, ela é afastada. Então eu comprei o terreno. Deus começou a me prosperar, me deu um emprego novo, me abriu as portas da universidade, apareceu um terreno para eu comprar, meu, onde está minha casa hoje? Opa, comprei. Aí eu entendi, primícia, o da igreja, depois o meu. Senhor, eu sou meio burro, Senhor, mas eu acho que eu estou entendendo. E eu comecei diligentemente a praticar isso. E comecei a construir a igreja. Fomos construindo. Hoje está lá a igreja linda e maravilhosa. Graças a Deus, agora estou construindo um outro prédio, onde nós vamos ter um espaço gourmet. Porque esse negócio de cantina eu já enjoei. Agora não é cantina não. Espaço gourmet. Viu? Desse tamanho também. Secretaria e tal, um prédio bem legal. É nosso, graças a Deus. Esse lugar aqui é seu? Não, mas dentro em breve essa igreja vai estar adquirindo seu local em nome de Jesus. Assim eu profetizo, como aconteceu na minha vida, que aconteça aqui também, em nome de Jesus. Deus começou a honrar a igreja, e ao mesmo tempo eu comecei a construir também a minha casa. Num temor muito grande, graças a Deus as pessoas confiavam em mim, porque o pastor está construindo a igreja, está construindo a casa. Será com o dinheiro de quem que é da casa? Mas graças a Deus eu não ouvi esse burburinho, até mesmo porque não foi, Deus sabe disso. Inauguramos a igreja em dezembro de 2007. Linda, maravilhosa. É claro que a igreja não estava completa, tinha forro para fazer. A minha igreja foi uma igreja bem diferente, porque tem um estacionamento e não estava calçado, né? Foi a primeira igreja do Projeto Vida com pista de motocross na frente. Um lameiro maluco, meu irmão. Tinha que dar quase que uma... E assim vai. 7 léguas para cada um. E eu comecei diligentemente a praticar as primícias na minha vida. E fizemos um projeto da minha casa. Amor, vamos construir. O projeto era lindo, maravilhoso, mas quando chegar a ponto, botar piso em cima, não precisa botar piso na parte de baixo, não precisa de garagem, que é aquela velha história, vamos sair do aluguel, cair para dentro e depois a gente vai arrumando. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu também passei. Só que Deus começou a me honrar, queridos. Deus começou a me honrar. Coloquei piso em cima, coloquei embaixo, daquele piso bem legal. Deus me honrou mais ainda, coloquei banheiro de hidromassagem. No primeiro dia eu estava apertando o botão do controle remoto do portão eletrônico da minha casa, que não teria nem portão. Não teria, eu não estou aqui de falsa humildade não. Diante de Deus, não teria. Nós ajoelhamos à frente de um coqueirinho que a gente tem lá hoje, eu e Fabiana, 1 ano depois da inauguração da igreja, e oramos a Deus e agradecemos o Senhor. E Deus falou conosco. Lembra das primícias? Eu protegi, Deus me protegeu, Deus me prosperou. Agora, queridos, você pode estar até pensando que aqui é um pedido de um pastor para você dar dinheiro para o pastor. Não, querido, não, teu pastor não precisa disso. Teu pastor já teve até um entendimento e já começou a praticar. Isso é algo para desatar a tua vida econômica. Para desatar a tua vida econômica. Quem planta, colhe, querido. Quem planta,
colhe. Por isso que eu digo que essa palavra é a tríade da bênção econômica. Porque não adianta você dar primícia se você não for dizimista, se você não for ofertante. Ore por isso. Coloque isso diante de Deus. Não pregamos isso como um mandamento, mas como um entendimento de prosperidade para a vida da igreja. Eu sou testemunho disso. Eu não faço comércio com Deus. Eu não dei primícia para Deus me dar a casa. Não, de forma alguma. No entanto que Deus me deu a casa e eu continuo sendo primiciante. E tenho um prazer muito grande de levar os meus dízimos e as minhas ofertas à Volta Redonda. Eu não dizimo na minha igreja, eu dizimo onde eu me alimento. Eu levo para a Volta Redonda, para o meu pastor. Eu pratico uma coisa muito interessante. Algumas vezes nós estamos em alguns contextos proféticos da igreja, e o apóstolo é usado por Deus para desatar a nossa vida econômica. Eu dou oferta por mim, e eu pego a oferta do caixa da igreja e dou de oferta, porque eu entendo que quando eu faço isso, eu estou desatando a tua, ou melhor, a tua não, a vida econômica da minha igreja. Pedindo, porque eu não fico, Senhor, abre porta apenas, abre porta, porta. Eu pego com atitude, e vou lá e faço essas ofertas. Amados, nós estamos fazendo uma obra lá na nossa igreja, que pelos meus cálculos eu já gastei 270 mil reais. E outro dia me deu um estalo. E eu pensei comigo, meu Deus, eu construí e gastei 270 mil reais, não devo um prego no meio de uma crise. Isso é fidelidade de Deus. Que aqui assim seja sobre essa igreja, em nome de Jesus. Agora a minha pergunta é só uma: qual será a sua atitude mediante essa palavra? Meu amado, vale a pena andar em obediência e honra a Deus e aos seus pastores. Vale a pena. Algumas pessoas, só para fechar, algumas pessoas chegam para mim e falam assim: Fabiano, eu não entendo a primícia biblicamente. Eu não consigo eu não consigo me embasar biblicamente com os versículos que você usa para falar sobre primícia. Eu falo, pois bem, tudo bem, faz o seguinte, esqueça os versículos e aplique pelo menos um princípio, a honra. Porque eu digo para você, Fábio, se hoje eu estou aqui, se hoje eu sou supervisor do Cláudio e de mais 18 igrejas no Brasil e 4 igrejas na Europa, é porque Deus usou a vida do meu pastor para me abençoar. E o mínimo que eu faço é pegar um dia do meu salário e levar a ele dizendo: muito obrigado. Obrigado pela tua cobertura. Obrigado porque eu não estou sozinho. Obrigado porque nós estamos juntos. Obrigado porque nós temos aliança. Obrigado que quando eu tenho um problema, quem me escuta é você. Amém, meu amado? Tem gente que fala que é para dar dinheiro para o pastor, é um negócio. Meu amado, esquece isso, em nome de Jesus. Se lembre de uma coisa, que quando você vem pedir conselho, não é para a estrutura da igreja, é para o homem. Pense nisso. Honre ao teu Deus com as suas atitudes. Honre aos seus pastores com as suas atitudes. Em nome de Jesus. Quero que você fique de pé, em nome de Jesus.